Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado: santidade ao Senhor é a nossa maior prova de amor. Aleluia. Que possamos viver diariamente, continuamente, constantemente uma vida de santidade ao Senhor, porque é isso que declara o quanto nós amamos a Ele. Santidade é ser separado de tudo aquilo que não tem a ver com Ele. Aleluia. Glória a Deus. As crianças podem descer para o Hope Kids, e os irmãos que vão ficar aqui junto comigo pode abrir sua Bíblia, Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo de número 2. Se você está sem Bíblia, você chegue mais perto de alguém, que nós estamos sem telão, né, queridos? Levaram o mel da nossa boca hoje à tarde, né, queridos? Que é aquele telão bonito de LED que estava no domingo e queimou o nosso data show. Mas nós estamos caminhando aí para resolver essa situação em nome de Jesus, amém? Por isso que está sem letras, né? E por isso que estamos sem projeção. Quem sabe vem um telão de LED, né, queridos? Eita glória, você tem fé, irmãos? Eu tenho. Aleluia. Eu já estou até sonhando já, queridos. O pastor está até fazendo orçamento já. Aleluia. O preço do data show, queridos, dá de entrada no telão. Eita glória. Bom demais. Quem tem visão nunca falta provisão, né, gente? Vamos para cima. Marcos capítulo de número 2 diz assim na palavra do Senhor: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E estava fazendo uma abertura. Baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ó Deus, eficaz. Ela se renova a cada manhã, trazendo sobre nós, ó Deus, todos os dias uma porção fresca da parte do teu Espírito, para confrontar, ó Deus, a nossa realidade e também se estabelecer na nossa realidade, ó Deus, aquilo que é a tua vontade boa, agradável e perfeita. Por isso nós nos sujeitamos, ó Deus, à influência
e ao poder manifesto da tua palavra. Flua com liberdade nesse lugar, Espírito Santo de Deus, trazendo cura, ó Deus, trazendo libertação, trazendo renovo, trazendo, Senhor, clareza no nome de Jesus. Essa é a nossa oração de fé e de gratidão, no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos, podeis assentar. Buscando o coração do Senhor, Ele apontou essa palavra para juntos nós construirmos dentro daquilo que Ele deseja para esse tempo que se chama aqui e agora. Aleluia. Glória a Deus. O que tem é o aqui e o agora. Amanhã, queridos, não existe. Doce ilusão é aqueles que vivem adiando para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje. Porque o amanhã não existe, porque quando o amanhã chegar já é hoje. Então o hoje é o que é real, o amanhã é ilusão. Então o que temos que viver, o que temos que fazer, tem que ser feito hoje, aqui e agora. Aleluia. Glória a Deus. Então no aqui e agora, no hoje, Deus aprove ao Senhor que você estivesse aqui, porque Ele tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração. Que você possa estar atento e nada possa tirar a sua atenção daquilo que o Senhor deseja liberar para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós iniciamos uma série nova de mensagens no domingo de Santa Ceia agora, com o tema A União Faz a Força. E falamos da importância dessa unidade. O que a unidade ela causa? Ela causa força em nós para avançarmos. Por isso que em Eclesiastes diz, é melhor ser dois do que um, porque se um cai o outro levanta. Por isso que lá em Eclesiastes também diz, é melhor que dois durmam num dia de frio lado a lado, porque assim se aquecem. É melhor dentro de uma batalha estarem em dois, porque um cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. Ou seja, tem mais precisão de vitória se você estiver junto com alguém. Então a união fala para nós, queridos, do valor de andarmos juntos, de sermos suporte um para o outro, para que se o outro tropeçar, a gente possa ter alguém que nos levante, para que a gente tenha alguém do nosso lado que nos aqueça. Ou seja, quando você está sendo muitas vezes assaltado pela frieza, você tem alguém do seu lado que vai te manter aquecido e te livrar do frio, de ser alguém frio. Quando você está numa batalha, ao invés de você estar lutando sozinho, que nem um desesperado, você ter alguém que luta junto com você, para ombrear junto com você. Isso fala do valor da unidade, fala que um cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. Ou seja, eu mais alguém e Deus sempre vamos ser força de resistência, para resistir todo o mal, para resistir todas as batalhas que diariamente nós enfrentamos. Dentro da unidade nós temos força inimaginável. Dentro da unidade, queridos, nós conseguimos suportar e superar até mesmo aquilo que parece impossível. Juntos somos mais fortes. Provérbios 18 diz que o solitário, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, quem vive sozinho se levanta contra a verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria, ela está no convívio da unidade, em andar junto com alguém. Porque sempre, por mais que eu saiba bastante, queridos, às vezes eu sei bastante, mas eu não sei tudo. Então, quando eu estou andando com alguém, aquilo que eu sei eu compartilho, e aquilo que o outro sabe, ele compartilha comigo. Então isso mostra que a união, ela faz a força. E isso é muito preciso, muito pontual dentro do corpo de Cristo, dentro do reino de Deus. Porque nós precisamos andar ombreando, andar ombro a ombro, andar com pessoas do nosso lado que estão caminhando para o mesmo alvo. Porque a palavra pecado na Bíblia
não tem a ver com comportamentos. Comportamentos são consequências. A palavra pecado no original vem de hamartia, que significa errar o alvo. Então, queridos, nós precisamos andar com quem está acertando o alvo, e não com quem está errando o alvo. Aleluia. Precisamos andar com quem está acertando o alvo, e o alvo é Jesus. Aleluia, queridos. Então nós precisamos andar em unidade, porque juntos somos mais fortes. Profetiza isso sobre a vida do seu irmão, fala assim: juntos somos mais fortes. E eu gostaria de compartilhar em cima dessa série hoje, o episódio de hoje carrega consigo a seguinte temática: a união faz a força para transformar situações impossíveis. A união faz a força para transformar situações impossíveis. Aqui nós vemos que Jesus, ele entra numa casa, e é nessa casa que ele está, ele começa a anunciar o evangelho do reino de Deus, e as multidões são afluídas para aquele lugar, ou seja, são atraídas para aquele lugar, ao ponto daquela casa ficar abarrotada de gente, de não ter nem como entrar mais ninguém. E ali estavam todos ali escribas, pessoas letradas que sabiam da palavra, mas estavam ali também querendo aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus na ótica do Cristo, ou às vezes só para pegar Jesus no contrapé, para julgar ele, para dar no meio dele. E outros estavam ali porque estavam sedentos de uma cura, de algo que estava doente, de algo que estava doendo. E então afluíram, foram atraídos ali para aquela casa, porque Jesus, ele é a palavra viva, ele é essa verdade que atrai, queridos, pessoas que estão doentes, pessoas que estão na mentira, pessoas que estão feridas, para que então agora ele dê a resposta para esses corações, a resposta de cura para quem precisa de cura, a resposta de alívio para quem precisa de alívio, a resposta de encorajamento para quem precisa de encorajamento. Jesus é a resposta, ele é a palavra viva. Aleluia. E aqui nós vemos a multidão afluindo para aquele lugar, mas as pessoas em destaque nessa história, na verdade, 4 homens e um paralítico. 4 homens e um paralítico. A Bíblia fala que aquele paralítico foi levado por 4 homens, que carregaram a maca dele até aonde Jesus estava. Mas chegando ali não tinha possibilidade de chegar, porque era muita gente. Não conseguiam acessar o lugar onde Jesus estava. Tinha um anseio, tinha um desejo, mas não conseguia acessar. E aqui nós vemos a realidade de um homem paralítico. Um homem paralítico é alguém que só vivia se arrastando, não conseguia andar, tinha deficiências nas suas pernas e não conseguia então andar. E dentro do cenário da época, ele era tido como alguém que ficava à beira do caminho, ou seja, era tido como um mendigo, que ficava à beira do caminho, pedindo esmolas para poder de alguma forma ter ali alguma coisa para poder sobreviver. Ele vivia disso, vivia de esmolas. E ele só conseguia se mover quando alguém levava ele. E aqui nós vemos a realidade de um paralítico. E o paralítico, ele não consegue se mover, ele sempre é levado por alguém. Dentro do nosso linguajar, como se fosse o Maria vai com as outras. Por quê? Ele só ia onde os outros iam, ou levavam ele. Então, ele não tinha muito poder de decisão e de escolha, porque ele era levado pelo povo, e o povo jogava e deixava ele aonde o povo achava melhor. E não às vezes aonde ele queria, mas aonde o povo achava melhor. Outra condição que o paralítico nos aponta é que ele era alguém acostumado
sempre a pedir, sempre a pedir, sempre a ser ajudado. Essa era a condição do paralítico. Ele era levado pelos outros em lugares e deixado pelos outros em lugares que às vezes ele não queria estar, mas ele não tinha liberdade de movimentação, então era o que ele tinha. E ele era alguém que sempre vivia pedindo, então ele sempre estava nesse lugar de pedinte, ele sempre estava nesse lugar condicionado à boa vontade do outro, ele estava sempre acostumado a ser servido, porque a limitação dele impedia ele de servir. E aqui nós vemos que 4 homens acaba sendo a resposta para ele. A Bíblia não nos fala detalhadamente sobre como foi o enredo total, mas nos dá margem para a gente poder pensar de forma segura, sem inventar coisas. Mas, na minha visão, na minha ótica bíblica, eu creio que aquele homem viu o alvoroço que estava na cidade, falando sobre Jesus, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para transformar a sua condição em situação impossível. Ele ouviu falar. Então 4 homens estavam passando por ali, e na verdade a Bíblia não aponta que são amigos do paralítico, fala que são 4 homens. Às vezes a gente fala que são os amigos do paralítico, mas eram 4 homens que estavam ali passando. E esses 4 homens agiram com misericórdia e compaixão, e então levaram agora o paralítico até o lugar onde Jesus estava. Mas aqui vamos voltar um pouco, queridos. Às vezes a condição daquele paralítico é a condição de muitas pessoas nos dias de hoje. São pessoas que muitas vezes São Maria vai com as outras, ou seja, são pessoas que não têm uma decisão firme de ir em lugares, de estar em lugares ou não. Sempre são levados, sempre se deixam levar. Ah não, todo mundo está indo, então eu também vou. Todo mundo está fazendo, então eu também faço. É aquele que não tem uma posição de movimentação definida, é sempre definida pelos outros, é sempre definida pelos outros, é sempre movimentado pelos outros. Esse paralítico também fala para nós de uma condição de pessoas que só sabem pedir e que só querem ser servidas. A Bíblia aponta para nós, queridos, que muitas vezes, queridos, somos assaltados de um espírito que chama me dá, me dá, me dá, que é sanguessuga. E a mentalidade do reino fala para nós que é melhor dar do que receber. E aqui nós vemos a condição de um homem que estava ali há muitos anos naquela situação difícil, sem saber, sem se movimentar, sem ter algo definido sobre quem ele é, de fato. Era alguém que só sabia pedir, alguém que só queria exigir do outro para poder servi-lo. Mas agora ele fica sabendo que Jesus está ali. E ele então, queridos, porque aonde Jesus está, ele muda o ambiente dos lugares, ele muda o ambiente da cidade, ele muda tudo. Aleluia! Agora, queridos, aquela cidade, quando Jesus chega ali, ela é tomada por uma atmosfera diferente. Ela é tomada por uma atmosfera de fome de Deus, de resolução para a vida. Então agora, queridos, Jesus chegou naquele lugar e aquele homem ficou sabendo. Então agora ele ficou com fome de querer realmente aquilo que Deus queria para a vida dele. Ele quis dar um basta, ao ponto de passar 4 homens e ele não deixar aqueles homens ir embora. Ele falou assim: tem um homem na cidade que tem a resposta que eu preciso. Tem um homem na cidade que tem uma mensagem que vai me libertar. Tem um homem na cidade que vai tirar esse peso de pecado da minha vida e vai me dar o perdão que eu preciso. Vocês não podem me deixar mais aqui na condição que está,
Muitas vezes as pessoas me levavam para lá e para cá. Muitas vezes eu só queria ser servido e pedir. Mas agora eu quero dar um basta. Eu não quero só ficar pedindo. Eu quero ir lá para receber a cura que eu preciso, porque eu quero viver para servir pessoas. Então agora a autoridade da postura do coração daquele paralítico gerou um posicionamento nos 4 homens que estavam passando por ali. Provocou aqueles 4 homens para também sair do seu mundo, para sair do seu ego, para sair da egolatria, para sair da idolatria do seu eu, para fazer só aquilo que quer, aquilo que se satisfaz. Então agora o paralítico não fala para nós a conversa que ele teve com esses 4 homens, mas nos dá a entender, queridos, que a convicção daquele paralítico agora fez movimentar 4 homens, para também ser a resposta de levar ele para onde ele desejava. Ao ponto, queridos, de a glória ser tamanha, de quando eles chegam na casa e a casa está cheia de multidão, ou seja, estava ali, queridos, a missão agora estava comprometida, porque a multidão não deixava o paralítico com os 4 homens passar. Ao ponto dos 4 homens falam assim: não é possível, temos que arranjar um jeito de poder te colocar na presença do Cristo, precisamos. Então eles tiveram a ideia de subir no eirado, de subir no telhado, arrancaram as telhas, viram onde Jesus estava, subiu com aquele homem paralítico em cima do telhado. Irmãos, já subiu em cima do telhado, né? As mulheres acredito que não, algumas sim. Mas é um desafio para subir sozinho. Imagine subir 4 ainda com um paralítico. Porque quando você não tem a movimentação, você pesa muito mais. E eles subiram no telhado. E agora, queridos, eles conseguiram abrir um acesso na cobertura daquela casa que acessava o Cristo. Sabe, eu não sei qual é as barreiras que você enfrenta na sua casa, na sua família, mas quero te dizer uma coisa: se você tiver fé e perseverança, o Senhor vai abrir um acesso aonde parece que não tem como, mas para que aquilo que tem que acontecer possa acontecer. É só perseverar e ter fé, acreditar e não desacreditar. Aqueles homens subiram e agora na cobertura conseguiram um acesso aonde eles conseguiam chegar até Jesus. Eles conseguiram agora descer a maca até a presença do Cristo. E quando desceu a maca, a hora que Jesus viu aquilo, irmãos, gente, eu fico imaginando, consegue imaginar comigo? Jesus assim, acredito que Jesus devia ser expressivo, né, queridos? Ele falou assim: uau, que fé, rapaz. Fico imaginando Jesus assim: meu Deus, uau, que fé é essa? De subir em cima do telhado. Esse telhado deve ser forte para aguentar esses 5 homens em cima do telhado. Meu Deus do céu, como que eles não viram, não deram ênfase para o perigo, não deram ênfase para o medo. Eles só queriam acessar a minha presença. Jesus, ele fala assim: que fé é essa? Então agora Jesus, admirado com aquela atitude dos 4 homens que acreditaram na transformação daquele paralítico, e aquele paralítico descendo, ele diz: uau, os seus pecados estão perdoados. Mas por que Jesus não falou assim: você está curado? Falou: está perdoado os seus pecados.
Porque a maior doença que o homem tem no seu corpo mortal é o pecado. É o pecado. É o peso que o pecado traz de culpa. É o peso que o pecado traz de sujeira. Jesus então já olha para aquele paralítico e diz: está perdoado os teus pecados. Ou seja, Jesus sempre vai começar de dentro para fora. Tem alguém comigo? Ele sempre vai começar de dentro para fora. Perdoados estão os teus pecados. Ou seja, aquilo que te pesa dentro, filho, seja livre agora. Aí os religiosos que estavam ali em volta: quem que esse homem pensa que é? Para perdoar pecados no pensamento. Quem ele pensa que é? Só Deus tem poder para perdoar pecado. Isso é uma blasfêmia. E Jesus no Espírito, conhecendo os pensamentos daqueles homens, diz: por que vocês estão arrazoando dentro de vocês aí? Atribulando os pensamentos de vocês a respeito do que eu estou falando? Qual que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Aí então Jesus não se dobra diante dos pensamentos errôneos daqueles homens, mas Jesus diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Em nome de Jesus, levanta, toma o teu leito e vai para tua casa. Uau, queridos. Ou seja, aquilo que era o objeto durante anos que te carregava para lá e para cá, aquilo que era objeto muitas vezes da tua vergonha, você toma no seu braço, volta para sua casa e diz: isso não pertence mais a mim. Isso não pertence mais a mim. Isso me conduziu até aqui, mas a partir de agora não me conduz mais, porque agora eu tenho uma palavra, eu tenho o perdão do meu mestre, eu tenho o perdão do Cristo sobre a minha vida. E esse perdão me fez ser levantado e curado de dentro para fora, ao ponto de eu poder levantar, ir para minha casa e testemunhar: ó, aquele que eu era não sou mais. Aleluia, queridos. Sabe, às vezes você ainda não é o que você quer, e você ainda não é o que você precisa, mas você precisa ser tomado de um pensamento: aquilo que eu era não sou mais. Aleluia. Aquele homem agora, queridos, foi alcançado pelo poder da palavra, do poder da mensagem que é Cristo, e a vida dele foi transformada de dentro para fora. Mas para que isso acontecesse, teve um trabalho de unidade. Aqueles 4 homens em unidade fez o que fez. Aqueles homens em unidade acreditou. Aqueles homens em unidade rompeu barreiras, medos, impossibilidades. Aqueles homens junto com o paralítico disse: não, aquilo que você está no seu coração vai acontecer. Você quer acessar a presença do Cristo? Nós vamos te levar até lá. Queridos, e a Bíblia diz que a multidão ficou maravilhada e admirada, e disse: nós nunca vimos coisa assim. Aleluia, nós nunca vimos coisa assim. Queridos, quando nós entendermos como igreja, como corpo de Cristo, como família dos que creem, como reino de Deus, que a nossa unidade tem poder para transformar realidades impossíveis. As pessoas não só vão ficar admiradas, mas maravilhadas, ao ponto de expressar. Porque aqui é uma hipérbole, queridos, está dizendo assim: eu nunca vi uma coisa assim. Nunca vi uma coisa assim. Ao ponto das pessoas lá fora que não conhecem a Jesus, não conhecem o amor do Cristo, o amor de Deus o Pai, dizer: eu nunca vi uma coisa assim. Você era uma coisa, agora, meu Deus, parece que você dormiu uma coisa e você acordou outra. O que aconteceu? Você vai falar assim: essa coisa que você está falando aí é Jesus na minha vida. Porque quando eu ouvi a mensagem que Ele
liberou sobre o meu coração de perdão, de amor e de graça. Eu fui curado de dentro para fora, ao ponto de eu me levantar e andar agora não mais na minha medida, não mais como eu sempre andei, mas a andar conforme Ele determinou, a andar seguindo aos passos do meu Jesus. É para isso que eu vim, é para isso que eu nasci. Eu nasci para viver e andar como Jesus andou, para viver como Jesus viveu, para ser os olhos dele para esse tempo, para ser os ouvidos dele para esse tempo, para ser a boca dele para esse tempo, para ser os braços dele para esse tempo, para ser as pernas dele para esse tempo. Quando Jesus ele alcança com a sua mensagem o nosso coração, nós somos transformados e curados de dentro para fora. A união faz a força para mudar situações impossíveis. Muitos de nós estamos aqui porque a força da unidade de pessoas que um dia nos cercaram fez com que a nossa vida sofresse o impacto de transformação que precisava. Juntos somos mais fortes. Nós precisamos estar atentos, como aqueles 4 homens estavam atentos, porque existem muitos paralíticos aí fora. Muitos paralíticos que só vai aonde a onda vai, empurrando e vai indo. Não tem identidade definida, não tem decisão firme. Vai em qualquer lugar, faz o que todo mundo faz. É alguém que só é servido, só quer ser servido, é alguém que só sabe pedir. Tem um monte aí fora. Aqui dentro não. Aleluia. Mas nós precisamos ser tomados da disposição desses 4 homens. Aleluia. Você e eu conhecemos muitos paralíticos aí fora, muitas realidades que precisam ser alcançadas pela mensagem do Cristo. Então não se cale, não se ausente, não se esconda. Mostre Jesus com a sua vida. Aleluia. Mostre Jesus. Leve pessoas a acessar Jesus. Aqueles 4 homens levou o paralítico a acessar Jesus. Será que a forma que a gente vive leva as pessoas a acessar o Cristo e ser ativada dentro do propósito que Deus tem para elas? Ou a nossa vida, na verdade, compromete o acesso das pessoas a Cristo? Muito do Jesus que as pessoas lá fora não querem é porque, infelizmente, muitos que se dizem igreja não carregam o Jesus verdadeiro. Nós precisamos carregar o Jesus verdadeiro, e isso é denunciado pela forma que a gente vive. É denunciado pela forma que a gente vive. O Cristo bíblico, cristocêntrico, é um Cristo que transforma a nossa vida. Não é um Jesus que fica só acariciando, queridos. A Bíblia diz que Ele açoita todos os filhos a quem Ele recebe. Você sabe o que é açoite, né? Correção. Porque Ele diz que o pai corrige o filho a quem ama. Porque quem não é corrigido é bastardo, não é filho. Sabe, esse Jesus que muitas vezes a internet tem anunciado, é um Jesus que apresenta para você: venha do jeito que você está e fica do jeito que você está. Nananina não, como diz minha filha, nananina não, negativo. Você pode vir como está, mas permanecer como está, daí não tem como. Não tem como. Não tem como. Deus te ama e me ama do jeito que a gente é, mas Ele nos ama infinitamente mais, ao ponto de não nos deixar como a gente está. Aleluia. Jesus, quando Ele chega, Ele transforma a nossa realidade. A união, ela faz a força para que a gente possa transformar
situações impossíveis. Impossível. Nós precisamos andar em unidade. Eu lembro de uma irmã que não estava muito bem, não estava conseguindo ter o tempo dela com Deus. Colocamos 3, 4 meninas para chegar perto dela e mandar devocional todo dia, para poder ajudar, até a pessoa se reposicionar, se reanimar e conseguir novamente continuar sozinha. Sabe, nós precisamos entender que a força de Deus vai se manifestar quando a gente expõe a nossa fraqueza. Porque se você não expõe sua fraqueza, como que Deus vai manifestar a força dele? Ao ponto da pessoa que estava tendo dificuldade, conseguir se erguer, conseguir permanecer. Nós precisamos entender a força da unidade. Nós precisamos demonstrar fraqueza, porque no reino de Deus fraqueza é força. 2 Coríntios 12 diz que o nosso poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então quando Paulo entende isso, ele fala: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, sou forte. Nós precisamos entender que demonstrar fraqueza é oportuno para que Deus manifeste a força dele. Aleluia. Não tenha medo de mostrar a sua vulnerabilidade, para que Deus venha e se manifeste com força. Aleluia, queridos. A força na união, a força na unidade. Quantas situações que nós já vivemos como casa, e nós vimos Deus agir. Deus nos faz crescer na unidade. Situações de lojas de irmão que foi tomado de enchente, o irmão não estava viajando fora, e a igreja, nós irmos lá e nós arrumarmos tudo, a lanchonete, para que pudesse funcionar. A união faz a força. A casa do irmão, do Diego, da Márcia, quando pegou fogo, o carro deles pegou fogo dentro da garagem. Nós estávamos tudo lá depois, tudo junto, para poder organizar tudo, para que eles pudessem ficar calmos. Porque a união faz a força. Dias difíceis nós passamos, mas sozinho é insuportável, junto é suportável. Tantas realidades que nós já vivemos e continuaremos vivendo como casa. É na força da unidade. Entende, queridos? Juntos a gente pode, juntos a gente consegue. O Senhor, queridos, Ele nos uniu com um propósito. O pastor sempre diz isso: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. O Senhor nos uniu com um propósito de servir o reino de Deus, servindo uns aos outros. A força na unidade. Esses 4 homens foram um instrumento de Deus para trazer transformação na vida daquele paralítico. Que possamos, na nossa unidade, impactar muitos paralíticos que estão aí fora, que não conseguem andar até Jesus, mas que a gente seja o instrumento para levar essas pessoas até Jesus. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado: você é um instrumento para levar as pessoas até Jesus. Fala para ela assim: você é um veículo que vai conduzir pessoas até Jesus. Aleluia. A nossa vida é um veículo. Aleluia, queridos. Teve um tempo que teve uma moda, né, queridos? Todo mundo que ganhava um carro colocava lá um escrito no carro: propriedade de Deus. Mas nunca levou um irmão, nunca buscou um irmão, nunca levou uma cesta básica, nunca fez nada. Conta a história de um irmão que queria tanto um carro, pediu tanto para Deus, comprou um Fuquinha, colocou lá: propriedade de Deus. Começava a chover, ficava com dó de tirar o Fusca para não tomar chuva. Aí não ia para a igreja.
Passava, via o irmão, às vezes com o pé sujo, que tinha pisado, às vezes no barro, ao invés de dar carona, passava às cegas, nem via. Mas é propriedade de Deus. Irmãos, cuidado, porque tudo que a gente põe na mão de Deus, Deus tem o costume de fazer, sabe o quê? Dar graça e partilhar. Dar graça e compartilhar. Eu ouvi o Douglas Gonçalves falando uma vez, fala assim, irmão, os crentes não podem ter tapete branco em casa. Por quê? Porque vai ter gente. Aí vai pisar, vai tirar a tua bênção, então não compra. É um sofá bonito, mas daí vê as crianças brincando, falam, misericórdia, não mexe, não toca, não faz, não vai. Lógico, né, irmão, não vai destruir, né, mas a gente precisa entender, queridos, que tudo que nós colocamos na mão do Senhor é para abençoar pessoas, é o veículo. Nós vamos ter essa estampa na nossa vida, propriedade de Deus. Sua vida é uma propriedade de Deus. Você é um veículo que conduz pessoas ao Senhor. Aleluia. Não deixe que aquilo que Jesus fez na sua vida pare em você. Nossa, Jesus fez na minha vida, agora eu vou ficar tranquilo, não coloco ninguém na minha vida, deixa eu quietinho aqui, só vou esperar Jesus voltar, vou ficar sentadinho aqui. Não respira, não, deixa eu quietinho aqui na minha. Não, irmãos, isso não é reino de Deus, isso não é Jesus. Jesus, ele vai te provocar para o outro. Aleluia. Vai te provocar para o outro. Porque nós somos um veículo para levar pessoas a Deus. Aleluia, queridos. O que Deus fez na minha vida e na sua vida não é para parar na gente, é para conduzir outros até Ele. Aleluia, queridos. A união faz a força. A união faz a força. Sabe, queridos, eu não creio que aquilo que acontece na casa é evento, é movimentação, movimentos. Somos uma igreja de movimento. Tem uma irmã que falou assim, nós vamos precisar mudar o nome da igreja Presbiteriana Esperança, pastor, para a igreja presbiteriana viva, porque a igreja é muito viva, muito ativa, e é isso. Mas por quê, queridos? Todo movimento gera unidade. A conferência das mulheres que nós preparamos gerou força de unidade. Queridos, quando o pastor inventa de fazer obra, na verdade é para fazer uma obra dentro da gente. Por isso que eu gosto sempre de fazer obra, queridos, porque Jesus está sempre fazendo algo novo. Aleluia. O quanto a gente cresce, queridos, reformando, fazendo as coisas, porque daí nós estamos juntos. Vai fazer 6 anos atrás que a igreja foi organizada. Irmãos, em 3 meses nós fizemos coisa que era para fazer em 1 ano. E como a gente cresceu em unidade. Como cresceu. Irmãos, era loucura. E os irmãos abraçavam a loucura do pastor. Abraça ainda até hoje, né? Era um pintando, né, Edinho? O outro vindo com o ferro subindo. O outro vindo com a placa colocando. Em questão de 2 dias, a frente da igreja foi montada assim no estralar de dedo. Porque, queridos, a união faz a força. A união faz a força. Juntos a gente vai crescendo. Queridos, juntos nós estávamos no propósito de jejum também na época, misericórdia. Comia 20 pessoas na minha casa, todo dia. E era o mês que eu não fiz compra. Porque ou eu pagava o tratamento que a Thaís fazia na época, ou a gente fazia compra. E nós fizemos o tratamento. Não dá para explicar, gente, a força da unidade gera multiplicação. Comia 20 homens quase todo dia em casa. E a gente não fez compra aquele mês. Deus multiplicou os celeiros. Irmãos, esse é o nosso Deus. Como é bom ser família, gente. Como é bom andar junto. Aleluia. Então fala para os seus, não fica só assistindo não. Fala, vem fazer acontecer. Fala para você, é bom demais dar conta. Aleluia. Glória a Deus. Isso é ser igreja. Isso é ser família. Isso é unidade que demonstra força e que impacta e transforma a vida de pessoas.
Aleluia, queridos. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Aleluia. Esses 4 homens causaram impacto na vida daquele paralítico. Nós juntos somos chamados para causar um impacto na cidade de Bandeirantes, ao ponto de Bandeirantes ser impactada por aquilo que Deus está fazendo em nós, por nós e através de nós, apesar de nós. Aleluia. Não saia de perto, venha junto. Parece impossível o que você está vivendo? Na força da unidade, esse impossível se transforma em possível. Aleluia. Feche os seus olhos, abre o seu coração. Expressa a Ele o teu coração. Começa a expressar a Ele aquilo que parece impossível de ser transformado. E fala: Senhor, eu ouso me expor à unidade. A unidade daquilo que o Senhor pode fazer quando estou com a minha casa exposta à Tua palavra e à Tua presença. Coloque-se à disposição do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser o veículo que leva muitas pessoas à verdade que liberta da mentira, do pecado e do engano. Ah, Senhor, eu quero ser esse veículo de cura, de restauração, de reestabelecimento. Ah, Senhor, eu quero ajudar o meu irmão, eu quero ser suporte para ele, para que ele mesmo, ó Deus, diante da realidade que parece impossível, ele possa encontrar em mim força para junto acreditar com ele que é possível ser transformado, que é possível mudar. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos andar ombreando uns com os outros. Queremos andar juntos, para que ninguém fique caído, para que ninguém fique para trás, para que ninguém fique à beira do caminho, mas todos sejam alcançados. Todos sejam alcançados. Todos possam ser levados ao acesso da presença que o sangue de Jesus nos garante, que o sangue de Jesus conquistou por nós. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. À tua disposição, Abba, Pai. À tua disposição, amado da nossa alma. Em nome de Jesus. Que assim o seja para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alcança cada um na sua particularidade, Senhor. E que juntos na força da unidade possamos superar todas as coisas pela fé. Em nome de Jesus. Que assim o seja. Estenda suas mãos. Que a graça do Cristo, o Senhor e Salvador, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão doce do Espírito Santo, bem como os seus dons, seja sobre toda a família dos que creem, hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus.